E aí, exatalizadores, beleza? Professor Arthur aqui na área. Dessa vez eu trouxe uma questão de matemática para a gente resolver, como já está aí na tela. É uma questão do ITA de 2020, a prova da segunda fase, que, como vocês sabem, essa prova é uma prova discursiva, tá? Então, a primeira questão da prova dizia assim: seja lambda a circunferência que passa pelos pontos P de coordenadas 1 e 1, Q de coordenadas 13 e 1 e R de coordenadas 7 e 9. Determine no item A equação de lambda e no item B os vértices do quadrado ABCD circunscrito a lambda, sabendo que R é ponto médio do segmento AB. Tá? Então, vamos lá, começando aqui nossa solução. Nós temos o item A, beleza? Nesse item, a gente quer escrever a equação de lambda. E aqui, quando nós olhamos para os pontos que foram fornecidos, P, Q e R, que a circunferência passa por esses pontos, certo? Você vê que os pontos P e Q eles têm a mesma ordenada, ordenada 1. Então, significa o quê? Que, em relação à horizontal, esses pontos estão alinhados, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui o seguinte, ó, que eu vou colocar o ponto P, né? Esse ponto ele vai estar alinhado em relação à direção horizontal, certo? Ao ponto Q. Então, vamos colocar aqui o ponto Q. E nós traçamos o segmento PQ, ok? Agora, outra coisa que a gente pode perceber é em relação a R, né? R tem coordenadas 7 e 9. E se você prestar atenção, como o ponto P, certo? Ele tem coordenadas 1 e 1, e o ponto Q tem coordenadas 13 e 1, é fácil de a gente perceber que o ponto médio, né, do segmento PQ, ele vai ter as coordenadas 7 e 1 também, né? Então, quando a gente pega esse ponto médio aqui, vamos chamar ele de M, esse cara ele vai ter as coordenadas 7 e 1. E se ele tem as coordenadas 7 e 1, significa que eu posso aqui traçar uma reta, né? Uma reta que passa por esse ponto médio, né? Por M, vamos colocar aqui. E essa reta ela contém o ponto R. Então, o ponto R, vamos dizer que ele está aqui nessa posição, vamos colocar aqui o ponto R, das coordenadas dele 7 e 9. Beleza? Então, nós temos essa disposição, tá? Por que eu não desenhei o plano cartesiano aqui? Porque o plano cartesiano você tem que fazer a divisão das unidades com o espaçamento igual, né? Então, para a gente não correr riscos aqui, vamos só colocar os pontos como se eles tivessem aí uma verossimilhança à posição deles dentro do plano cartesiano, tá? Então, nós temos o nosso dispositivo aqui armado, e eu sei que a circunferência passa por esses 3 pontos. Qual é a dúvida agora que fica na nossa cabeça? Será que alguma dessas medidas aqui é equivalente ao raio da nossa circunferência? Para a gente fazer isso, a gente vai analisar aqui esse triângulo que é formado pelos pontos P, Q e R, ok? Como nós sabemos aqui que P e Q eles estão alinhados em relação à direção horizontal, nós sabemos que a distância entre eles é 12, né? Que é a diferença entre as abscissas dele, 13 e 1, portanto, a diferença 12. Como M é ponto médio, nós temos que esse segmento, PM, ele tem a mesma medida do segmento QM, ok? Que isso é igual a 6, né? Vamos colocar aqui embaixo, colocar aqui a nível de informação, 6. Agora, quando a gente vem aqui medir a distância de PR, né? Por exemplo, eu quero essa distância aqui agora, a distância entre o ponto Q e o ponto R, que vai formar um dos lados do meu triângulo, nós podemos usar a distância entre pontos, né, para a gente ter essa medida. Então, vamos colocar aqui, a distância ao quadrado dos pontos P e R vai ser igual à variação das abscissas ao quadrado, né, mais a variação das ordenadas ao quadrado, certo? Substituindo esses valores aqui, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que a diferença, né, a variação em x, vou pegando os pontos P e R, né? Então, vai ser a variação 7 menos 1, 6. Então, nós vamos ter 6 ao quadrado, mais. E a variação y, nós vamos ter 9 menos 1, 8. Né? Então, 8 ao quadrado. Ora, isso aqui vai nos dar o quê? Que a distância de P para R é a raiz quadrada de 36 mais 64.
36 mais 64 é igual a 100, né? Como a gente está tratando de uma medida de um segmento, a nossa opção vai ser 10. Tá? Então, nós temos aqui ó, que essa medida PR é igual a 10. Agora, olha só, aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Então, nós temos um triângulo retângulo com cateto 6, com a hipotenusa 10, e esse vai formar um terno pitagórico. Portanto, a distância MR vai ser 8. E agora, olha só aqui, nós vamos ter um outro triângulo retângulo, que vai ser o triângulo QMR. Tá? Então, quando a gente for traçar aqui a distância, o segmento QR, e que a distância dele vai ser o lado, a medida desse segmento vai ser a distância entre esses pontos, a gente sabe que também vai ser 10. Ok? Agora sim, poxa, professor, para que a gente está fazendo essa avaliação aí? Agora, nós temos aqui, ó, como o nosso triângulo PRQ ele está inscrito na nossa circunferência, porque essa circunferência passa por esses pontos, a gente vê que ele é um triângulo isósceles. Ora, se ele é um triângulo isósceles, PQ, esse segmento, não pode ser o diâmetro da nossa circunferência. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que, se nós temos um triângulo inscrito, né, que um dos seus lados é o diâmetro da circunferência, esse triângulo ele vai ser um triângulo retângulo. E aqui nós vemos que nós temos um triângulo isósceles. E ele não é retângulo, se nós fizermos aqui a regra de Pitágoras, a gente vai perceber que ele não é retângulo. Né? Portanto, o que é que nós vamos concluir com isso? Que o centro da nossa circunferência, que a gente vai chamar esse centro de O, né, vamos chamar ele de O, ele vai estar entre os pontos RM, ou seja, ele pertence ao segmento de reta RM, tá bom? Agora que a gente tem essa conclusão, que nós sabemos onde está localizado o nosso centro, a gente também já tem uma das coordenadas dele. Porque como a gente está pegando essa reta que passa pelos pontos RM, nós sabemos que a abscissa dela é 7. Então, olha só, daqui a gente já ganhou uma situação bem bacana, né? Além da gente localizar o centro da nossa circunferência, nós já concluímos que uma das suas coordenadas é 7. E fica faltando apenas a ordenada desse ponto, a sua coordenada y. E que a gente vai conseguir isso como? Agora, a gente vai ver o nosso raio. Se nós medirmos a distância de O para R, nós temos o raio da nossa circunferência. Assim como se nós medirmos a distância de O para P. Tá bom? Então, essas distâncias, elas representam o raio da minha circunferência. E a gente vai fazer o quê? Uma igualdade. A distância de O para R tem que ser igual à distância de O para P. Tá? Então, vamos fazer esse cálculo. A gente vai ter o seguinte. Vamos pegar aqui a distância de O a R, né? Vamos usar o quadrado, que vai facilitar, né, o nosso cálculo. Tem que ser igual à distância de O para P, uma vez que isso é o raio da nossa circunferência. Então, a distância ao quadrado de OP. Beleza? Vamos agora usar aqui as substituições que nós temos, né? Lembrando que o nosso ponto O, que é o centro da nossa circunferência, nós já sabemos a abscissa dele, que é 7. E se nós olharmos para o enunciado, nós temos aqui, ó, coordenada do ponto R é 7,9. Então, vamos usar as variações, né? Então, primeiro, vamos colocar aqui a variação x. OP, OR no caso, né? Então, a gente vai ter 7 menos 7, né? Que a gente já pode colocar direto 0, né? Então, vamos fazer isso. Vamos colocar direto aqui 0 ao quadrado, mais, agora, a diferença y. Então, nós vamos ter yc menos 9. Né? Yc menos 9 ao quadrado, igual a distância OP ao quadrado. Então, vamos lá. O e P, né? Vamos ter a diferença das abscissas 7 menos 1, 6. Então, nós vamos ter 6 ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, que vai ser yc menos 1. Né? Então, yc menos 1 ao quadrado. Vamos continuar aqui calculando nossas diferenças.
Essa parte vai ser zero. Aqui nós temos o quadrado da diferença de dois termos, que a gente resolve de forma imediata, né? Que vai ser o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 6 ao quadrado, 36, ok? Mais, de novo, aqui o quadrado da diferença de dois termos. Então, nós vamos ter o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Nós temos em ambos os membros da nossa equação o termo yc ao quadrado, né? Isso significa que ele vai ser anulado, você vai ter uma diferença entre eles. Então, aqui nós cancelamos esses termos. Arrumando aqui a nossa equação, nós vamos ter menos 18yc. Desfazendo essa diferença, a gente vai ter mais 2yc. Isso é igual a 36 mais 1. 36 mais 1. E essa soma aqui, né, essa adição de 81, a gente desfaz. Então, nós temos menos 81. Menos 18 mais 2, menos 16yc. E aqui nós vamos ter o seguinte, olha só. Vamos lá, eu vou ter menos 81 mais 1 vai ser menos 80. E eu vou ter menos 80 mais 36, né? Então, quanto é que vai ser isso? Vai ficar menos 44, né? Então, eu vou ter menos 44, ok? Agora, a gente vai dividir tudo por menos 16, né? A gente chega aqui, menos 16, divide tudo por menos 16. Vamos encontrar, aqui há uma simplificação, e nós teremos aqui 44 por 16, que nós podemos simplificar isso aqui por 4, certo? Então, a gente vai ter um resultado positivo, né? A gente vai ter a fração aí 11 quartos, não é isso? Então, 11 quartos. Ok? Conseguimos aqui ó, o valor que a gente precisava, que era a coordenada yc, né? Então, agora a gente volta lá para o nosso centro e completa ele. Nós temos aqui, ó, vamos ter, portanto, o ponto O, que é o centro da nossa circunferência lambda, tem as coordenadas 7 e 11 quartos. Beleza? Mas a gente precisa agora do raio, e o raio já está fácil, né? Porque uma vez que a gente tem o ponto O, a gente consegue fazer essa distância e automaticamente nós temos o raio. E como nós precisamos aqui, no caso, escrever a equação da circunferência, né, basta a gente calcular a distância ao quadrado já, que pela fórmula reduzida a gente tem lá x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, vamos lá. Agora, calculando o raio, né? O raio ao quadrado vai ser igual à distância de OP ao quadrado. Poderia ser também a distância de OR, mas eu vou usar o OP porque você lembra que a coordenada de P é unitária, 1, 1. Mais fácil nas nossas contas, né? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui R ao quadrado vai ser igual 7 menos 1, né? Vamos colocar aqui 7 menos 1 ao quadrado, mais, aí nós vamos ter 11 quartos menos 1 ao quadrado. Diferença das abscissas e das ordenadas, tá? Então, vamos ter r ao quadrado igual a 7 menos 1, 6, que é ao quadrado 36, mais 11 quartos menos 1. Então, a gente vai ter 11 menos 4, que vai nos dar 7. Então, isso aqui vai ficar 7 quartos ao quadrado. 7 quartos ao quadrado vai dar quanto? 49, né? Sobre 16. Ok? Agora, a gente vai fazer essa diferença aqui, né? Então, essa soma para nós tirarmos o r ao quadrado. Lembra que é isso que nós queremos. R ao quadrado vai ser igual a 36 mais 49, 16avos. Então, aqui o que é que a gente faz? Né? A gente pode fazer o seguinte, vamos fazer a multiplicação de 36 por 16. Né? A gente faz rapidamente aqui, 36, 16. Então, 36
18, 21, 6, 3. Então, nós temos 6, 7, 5, 576, que vai ser adicionado a 49. Né? Então, a gente já faz aqui essa conta também. Então, aqui eu vou ter 15, aqui eu vou ter 7, 11, 12 e 6. Né? Então, nós vamos ter 625 sobre 16. Ok? Então, agora a gente vai tirar a raiz quadrada aqui para a gente pegar o nosso R. Né? Então, o R vai ser a raiz quadrada de 625 sobre 16. Como R é uma medida, né? Uma medida de distância, né? Então, nós vamos ter aqui a opção como 25 quartos. Beleza? Então, agora que a gente tem o nosso raio, vamos escrever. Né? Portanto, aqui a gente está finalizando o item A. Olha só, questão bonita de se fazer. Né? Então, nós vamos ter lambda, que é a nossa circunferência, é igual a x menos 7 ao quadrado, mais y menos 11 quartos ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, que no caso a gente tem 625 sobre 16. Né? Aqui nós fechamos o item A, pessoal. Por quê? Porque não é dito nada para nós que a gente tem que escrever a equação na forma completa. Né? Então, como é uma questão discursiva, você aqui já conseguiu encontrar o que você precisava, que era a equação da circunferência. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso item B. Né? O item B está dizendo os vértices do quadrado ABCD circunscritos a lambda, sabendo que R é ponto médio de AB. Então, como nós já resolvemos o item A, vamos anotar aqui as coisas que nós conseguimos, né, nesse item. Tá? Então, a gente tem aqui que o raio da nossa circunferência ele é 25 quartos, ok? Como nós encontramos. E nós temos também que o centro da nossa circunferência é formada pelas coordenadas 7 e 11 quartos. Ok? E como a gente vai precisar aqui do ponto R, está aparecendo aqui em cima que ele é de coordenadas 7 e 9. Como nós vamos ter um quadrado que vai circunscrever a nossa circunferência, vamos desenhar aqui para nos ajudar a resolver a questão, certo? Então, vamos tentar desenhar um quadrado aqui. Então, consideremos que aqui nós temos um quadrado, beleza? Nesse quadrado, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o centro da nossa circunferência, bem aqui, né, o ponto O. Nós vamos ter o ponto R, que ele vai ser ponto médio do segmento AB. Portanto, o nosso quadrado está nessa orientação aqui, ó, no nosso esquema aqui. A, B, C e D. Tá bom? Quando a gente for considerar aqui as medidas, certo? Então, nós temos, nessa aqui, nós temos o raio. Aqui nós temos o raio. Assim também nós vamos ter nas outras direções, né? Nós poderíamos até aqui também desenhar situações que nos ajudem a fazer esse cálculo. Mas aqui nós vamos ter o R, né? Aqui também nós teremos R, ó, as medidas do raio, ó, da nossa circunferência. Só a nível de visualização. Beleza? Então, agora, pensa comigo, né? Esse ponto O, ele é o ponto de coordenadas 7 e 11. Se você prestar atenção, os pontos B e C, eles têm a mesma abscissa, né? Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar ele de X, esse ponto de X1, vamos colocar assim, porque aqui vai ter um X2, né? Então, esse ponto X1, ele vai ser a abscissa do ponto B e C, tá? Então, já dá para a gente colocar ele aqui, né? Vamos escrever ele aqui. Ó, quem é que vai ser X1? Nós sabemos que a medida do raio é 25 quartos. E nós sabemos aqui que no ponto O, a abscissa dele é 7. Então, a gente vai ter 7 mais 25 quartos. Ok? Então, a gente fazendo aqui a nossa soma, 7 vezes 4, 28. 28 com mais 25 vai nos dar 53. Então, a gente vai ter 53 quartos. Olha só, esse x1,
esse 53/4 é a abscissa de B e C, tá bom? E nós já temos também, se você prestar atenção aqui, a ordenada. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos a ordenada do ponto B. Por quê? Porque aqui, né, R, a coordenada dele é 7 e 9. Não é isso? Então, quer dizer, essa linha aqui, esse segmento AB, ele pertence à reta que passa pelo ponto 9 no eixo Y, né, de valor 9. Agora, a gente já pode escrever quem é B. Mas aí a gente precisa também agora, ó, aqui do ponto A. Nesse ponto A e D, a gente vai ter um x2, que vai ser a abscissa comum para eles, né? Então, como que a gente vai determinar esse x2 aí? Vamos fazer. Você sabe que aqui no ponto O, a coordenada x é 7. E o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o valor do raio, né? Então, a gente vai ter 7 menos 25/4, ok? Então, aqui vou ter 7 vezes 4, 28. 28 menos 25, aí me dá 3/4 no final. Então, quer dizer, eu já tenho a abscissa do ponto A e D e eu já tenho a abscissa do ponto B e C. Agora, o que é que está faltando para a gente completar nossos pontos? Falta eu encontrar aqui quem é essa reta aqui que vai passar pelos pontos C e D, porque ele vai me dar as ordenadas do ponto C e D. Tá? Do ponto A e B eu já tenho, a ordenada é 9. Agora, do ponto C e D, eu não tenho essa ordenada. Então, como é que eu vou conseguir isso daí, né? Qual é esse ponto O aqui? É o 7, 11/4, né? Então, a posição Y dele aqui é 11/4, e a gente vai fazer o quê? A gente vai diminuir o valor do raio, que é 25/4, né? Então, nós vamos ter aqui uma coordenada que eu vou chamar de y1, tá? Que é só para a gente seguir a nossa nomenclatura que nós estamos fazendo aqui. E esse y1, ele vai ser o quê? Ele vai ser 11/4 menos o raio, que é o quê? 25/4. Ok? Então, fazendo essa diferença, nós vamos ter menos 14/4, certo? 25 menos 11, 14. Então, a gente vai ter aqui menos 7 meios. E esse y1, ele é a abscissa dos pontos, a abscissa não, desculpa, ele é a ordenada, né, a coordenada y, dos pontos C e D. Agora, nós fechamos tudo e basta nós escrevermos os nossos pontos aí, tá? Então, portanto, o que é que nós vamos ter? O ponto A, quais são as coordenadas dele? Então, a coordenada dele, x2, 3/4, 3/4, e a coordenada y dele é 9. Ponto B, ele tem como abscissa x1, que é 53/4, e ele tem como ordenada o 9. O ponto C, a abscissa dele é o x1 também, então a gente tem 53/4, e a sua ordenada é o y1, que é menos 7/2. E o ponto D, ele tem como abscissa o x2, que é 3/4, e como ordenada o y1, que é menos 7/2. Então, olha só, aqui nós fechamos o nosso item B. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeo. Essa questão é uma questão muito bacana de geometria analítica. A gente foi fazendo passo a passo, tá? Espero que vocês tenham entendido qualquer coisa. Vocês podem deixar aí no comentário as suas impressões, né? Se ficou alguma dúvida em alguma passagem ou se você gostou e quer recomendar a colegas, compartilhe nosso vídeo, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Tchau!